dos rostos estava virado para a esquerda, e ele beijava um peixe que descia do céu. O rosto do meio olhava para o alto, a cabeça inclinada para trás, com barba de sacerdote persa, e estava aos prantos. O terceiro rosto estava virado para a direita, mas ele olhava surpreso para a sua mão direita, como que maravilhado diante da capacidade de sua mão de criar tanta coisa. Quando me veio esta imagem durante uma imaginação ativa recente, eu não a entendi. Aparentemente, ela não contava uma história, parecia retratar 3 indivíduos ou 3 estados distintos. Precisei de outra imaginação ativa para entender que a imagem retrata meu desenvolvimento espiritual. O rosto da esquerda abarca as 2 primeiras décadas da minha vida, o rosto do centro, mais ou menos o período dos 20 aos 50 anos de idade, e o da direita, a fase em que me encontro atualmente. O peixe que desce do céu do lado esquerdo da ilustração representa Cristo, ou o cristianismo. Eu sou filho de missionários evangélicos que, em 1963, partiram da Suíça rumo ao Brasil. Cresci imerso na fé cristã e a segui com fervor até aos 19 anos de idade, quando caí numa crise de fé devastadora. O sacerdote persa, aos prantos, no centro, representa o luto pela perda da minha religião. Passei 30 anos lamentando meu distanciamento de uma fé que, nos primeiros anos da minha vida, tinha me dado tanta segurança, um fundamento tão seguro. Embora soubesse que não tinha como voltar atrás, que ignorar minhas dúvidas seria uma traição da minha alma, levei mais de 30 anos para encontrar uma cura para o meu luto. O rosto à direita será o tema desta palestra. Ela começará na Grécia Antiga, passará por Jung e pela sua técnica da imaginação ativa, e por Nise da Silveira, para finalmente retornar para a minha mão direita. Infelizmente, não herdei o talento da pintura, nem de Jung, nem dos clientes da Nise. Agradeço ao meu amigo Biri Sarkis, que ilustrou tão perfeitamente essa minha imaginação ativa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero começar agradecendo a Vera Macedo, diretora da Casa das Palmeiras, a Cristiana Tupinambá pelo convite de falar aqui hoje à noite e por me acompanhar durante todo o trajeto, desde o convite até a realização da palestra, e a Lívia Andrade pela divulgação e coordenação do evento de hoje. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, nem analista, nem terapeuta. Eu me formei em teologia e letras, ganho meu sustento como tradutor e passo meu tempo livre tentando ser poeta. Passei grande parte da minha vida procurando imagens para minhas palavras e hoje, após um desses estranhos acasos da vida que me pôs frente a frente com a caligrafia de Carl Gustav Jung durante minha tradução dos livros negros, tento achar palavras para as imagens que encontro dentro de mim. A caligrafia, a bela escrita, é uma arte que não se pratica mais. Lembro-me nitidamente das aulas no primeiro ano na escola interna para filhos de missionários em Belém do Pará, em que, antes mesmo de aprender a ler, eu e meus colegas tivemos que praticar as letras do alfabeto. Cada letra tinha um ponto de partida e uma sequência e direção prescritos pelas regras da caligrafia. Lembro-me do desgosto que sentia pela tarefa de casa, que consistia em encher páginas e páginas com a letra ensinada pela professora Regina durante a manhã. A letra O, que exigia que o lápis encontrasse o zênite na linha imaginária entre 2 linhas do papel pautado e então, no sentido horário, seguisse a órbita de um planeta igualmente imaginário na forma oval, até voltar a seu ponto de origem. Era preciso ter uma paciência cosmológica para repetir esse movimento página após página. Paciência que, aos 6 anos de idade, eu não tinha. A letra O se transformava em 0, o 0 em bola, a bola em bola murcha. O que eu queria era sair e brincar com meus amigos. No dia seguinte,
A professora Regina, antes de me ensinar outra letra, me mandava repetir o exercício e dizia: a caligrafia é espelho da alma. É isso que você quer ver quando se olha no espelho? Mais tarde, aos 13 anos, assim que consegui juntar o dinheiro, comprei minha primeira máquina de escrever. E meu pai me presenteou com um livro que me ensinou a arte da datilografia. Passei inúmeras tardes enchendo páginas com sequências de letras que não faziam sentido. A, S, D, F, J, K, L, C, cedilha, Q, W, E, R, U, I, O, P. Às vezes, eu parava e olhava para aquelas páginas cobertas de letras mecânicas e gostava do que via naquele espelho. Depois, aos 20 e poucos anos, comprei o primeiro computador. Desde então, raramente voltei a tocar num lápis, numa caneta. Deixei de me olhar no espelho. Talvez tenha sido essa uma das razões pelas quais perdi o contato com minha alma e demorei tantos anos para reencontrá-la. Em 2019, quando a Vozes me contratou para traduzir os livros negros de Jung e me enviou os textos, levei um susto quando abri o arquivo. Não era o texto transcrito, eram facsímiles, reproduções fotográficas dos cadernos originais. Levei poucos segundos para me dar conta de que a tradução exigiria um esforço maior. Além da tradução do texto do alemão para o português, eu precisaria primeiro traduzir a caligrafia de Jung. Então, para domar a impaciente destreza dos meus dedos acostumados à datilografia, peguei um caderno, uma caneta e comecei a traduzir os cadernos de Jung à mão. A letra de Jung nos cadernos não parece a de uma receita de um médico. É regular, segue os padrões do seu tempo, é organizada, funcional. Mas há uma urgência nela, uma impaciência que se reflete nos arcos dos N's e M's, às vezes quase reduzidos a traços retos, nos A's incompletos, no traçado que se adianta e corre para a letra seguinte antes de completar a anterior. Teceu-se assim um diálogo íntimo entre a caligrafia intensa de Jung e a letra ainda desalmada da minha tradução. Dizem que a letra reflete a alma do escritor, mas não existe caligrafia capaz de representar a alma que se manifestava nas imaginações ativas de Jung, nos registros de seus diálogos com a alma e de suas viagens pelo inconsciente. Eu tenho refletido muito sobre o que teria despertado em mim aquela saudade intensa pela minha alma que o trabalho com os livros negros suscitou em mim. Talvez tenha sido o confronto com o espelho da minha caligrafia desalmada. Talvez tenha sido a discrepância entre a caligrafia de Jung e o conteúdo de suas imaginações ativas que me lembrou do abismo que existia entre como eu me via e a alma que eu queria ter. Talvez tenha sido simplesmente o desejo de ter uma experiência semelhante à de Jung. A razão principal, porém, foi outra. Após poucas páginas traduzidas, percebi que os relatos de Jung sobre sua descida ao mundo do inconsciente descreviam não só um experimento psicológico, mas também uma busca mística e espiritual. E, de repente, vi diante de mim uma resposta à minha busca por uma espiritualidade profundamente pessoal, que não fosse obrigada a aceitar dogmas, preceitos e mandamentos impostos por uma religião externa a mim, por uma espiritualidade que nascesse das profundezas do meu próprio ser. Em seu livro sobre a filosofia pré-socrática, In the Dark Places of Wisdom, ainda inédito em português, o filósofo inglês Peter Kingsley escreve: quando você quer o que é muito maior do que você mesmo, a chance de finalmente ser satisfeito nunca existe. No entanto, algo muito estranho acontece. Quando você quer aquilo e se recusa a se contentar com qualquer outra coisa, ele chega até você. Pessoas que amam o divino andam por aí com um buraco no peito, e dentro do buraco está o universo.
O que os livros negros descrevem são o universo que Jung encontrou no buraco no seu peito. Cada um de nós carrega consigo um buraco no peito e, para cada um de nós, esse vazio assume uma forma diferente. Cada um de nós o associa com uma experiência ou sentimento diferente. Para alguns, o vazio representa a ferida deixada por uma experiência traumática. Para outros, ele assume a forma de um desejo insaciável por amor. Ainda outros o percebem como uma falta de sentido na vida. No meu caso, eu acreditei por mais de 45 anos que o vazio que eu sentia dentro de mim havia sido causado pela minha ida, poucos meses após eu completar 6 anos de idade, para um internato para filhos de missionários em Belém do Pará. Quando a diretora do colégio interno, uma prussiana rígida e de postura severa, fazia suas rondas noturnas pelos dormitórios das crianças e me encontrava chorando de saudades dos pais, ela me dizia: pare de chorar. É a vontade de Deus que você esteja aqui para que seus pais possam fazer a obra para a qual Deus os chamou. O vazio provocado pela separação do amor dos pais se reproduzia no vazio que eu, um garotinho impotente, sentia diante de um Deus onipotente e cruel. Passei uma vida tentando preencher esse vazio. Primeiro, aliando-me ao inimigo, ao Deus capaz de tamanha crueldade, a um Deus capaz de separar uma criança da presença amorosa de seus pais. Depois, após reconhecer que esse Deus exigia uma perfeição que eu jamais seria capaz de alcançar, tentei encontrar substitutos em outras religiões ou práticas religiosas. Parafraseando Peter Kingsley, eu queria cura da dor, queria preencher o buraco no meu peito, mas não entendia que estava tentando fugir desse buraco. Eu tentava fugir da tristeza, mas não entendia que, se a encarasse, eu descobriria que ela fala com a voz do meu mais profundo anseio. Eu acreditava que precisava encontrar lá fora algo que fosse capaz de preencher o vazio aqui dentro. E enquanto procurava e ouvia o que as vozes lá fora me traziam, eu não ouvia a voz que ressoava no buraco no meu peito. Em retrospectiva, vejo que as imaginações ativas de Jung nos livros negros falavam a língua da voz que ressoava no meu peito. E pela primeira vez na minha vida, entendi o que ela estava tentando me dizer. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Olhei para dentro e vi que eu estava doente. Na Grécia Antiga, quando as pessoas adoeciam, elas se deitavam no espaço confinado. Muitas vezes era uma caverna. E elas ou adormeciam e tinham sonho, ou entravam no estado descrito como nem dormir, nem estar desperto. E, eventualmente, elas tinham uma visão. Às vezes, a visão ou o sonho as colocava face a face do Deus ou da deusa. E era assim que a cura ocorria. Pessoas eram curadas dessa forma o tempo todo. O importante era que a pessoa não fizesse absolutamente nada. Chegava um momento em que ela deixava de lutar ou de fazer esforço. Ela só precisava se entregar à sua condição. Ela se deitava como se estivesse morta. Esperava sem comer, sem se mexer, às vezes dias a fio. E ela esperava até que a cura viesse de outro lugar, de outro nível de consciência e outro nível de existência. A técnica da imaginação ativa desenvolvida por Jung dispensa a necessidade de permanecer imóvel por longos períodos, mas não dispensa a necessidade de morrer enquanto ainda vivo. A minha morte não se deu numa única sessão de imaginação ativa, embora já na primeira das minhas imaginações, minha alma me mostrasse o que estaria por vir. Em vários níveis e sentidos, essa primeira imaginação ativa já prenunciava todo o processo pelo qual eu passaria nos meses seguintes. Após concluir a tradução e os trabalhos de revisão,
Deitei-me na cama do meu quarto, fechei os olhos e comecei a invocar minha alma com as palavras de Jung. Meine Seele, wo bist du? Hörst du mich? Minha alma, onde estás? Tu me ouves? Nem tive tempo de completar a invocação. Dentro de instantes, eu me vi transportado para dentro de uma viatura de um policial norte-americano, segundos antes de um terrível acidente. No banco de trás encontravam-se 10 livros, as 10 obras clássicas do capitalismo. O acidente matou o policial ao volante e lançou os livros pelo para-brisas da viatura. Foi uma imaginação ativa que só durou segundos, mas esses segundos bastaram para me deixar pálido e encharcado de suor. Na época, eu ainda não tinha o acompanhamento de um analista capaz de me ajudar a navegar o mundo do inconsciente. E durante o primeiro ano, fui confrontado com muitas outras imagens do inconsciente que eu não conseguia entender. Muitas delas falavam de um sofrimento intenso, me traziam imagens de dor. Algumas eram de uma violência repugnante, outras questionavam radicalmente a forma como eu me via. No entanto, insisti, porque, apesar do confronto com essa dor e sofrimento, percebi que, por causa dessa interação com meu inconsciente, eu comecei a sentir-me íntimo comigo mesmo. Era como se eu estivesse caindo em mim, como se minha alma estivesse finalmente voltando para o meu corpo. Era uma sensação física que afetava até a forma como eu percebia meu corpo, como eu me percebia dentro do meu corpo. Quando, após um ano, procurei a ajuda de um analista junguiano, entendi que o que estava acontecendo comigo era uma desconstrução do meu ego, ou, como diz meu analista, a desdogmatização do meu consciente, o confronto com resquícios e crenças e dogmas da minha criação religiosa ainda profundamente enraizados e que precisavam ser arrancados das minhas entranhas. Mas a deconstrução do ego, da autoimagem, de tudo que acreditamos ser, de tudo que acreditamos ser real, é apenas uma das mortes que se faz necessária para quem deseja descer para as profundezas do inconsciente e ficar face a face com os deuses e as deusas que encontrará no submundo. Os gregos descreviam essa morte como silêncio, mas não é apenas o silêncio do corpo, da boca que se cala. Para os gregos antigos, silêncio significava também o calar-se da mente. Em outras palavras, para obter acesso ao submundo, era preciso desistir do raciocínio e da lógica da mente desperta. Pois no submundo, no mundo do inconsciente, não existem tempo nem espaço, que são as duas grandezas que determinam tudo que vivenciamos no mundo concreto e que orientam o nosso raciocínio. Os gregos sabiam que quem entrasse no submundo, agarrando-se às suas opiniões e teorias, aquilo que acreditava ser real corria perigo de vida, pois o mundo do inconsciente não obedece às regras da lógica humana. Quando a pessoa doente buscava cura num centro de incubação na Grécia Antiga para acessar outros níveis de consciência, ela sempre era acompanhada por um sacerdote curador, especializado em incubação, capaz de, em silêncio, conduzir o paciente ao longo do processo da incubação. Analogamente, na psicologia analítica, a função do sacerdote curador é desempenhada pelo analista. Nise da Silveira descreve o terapeuta que, sem medo do inconsciente, veste o escafandro e mergulha cuidadosamente, a fim de ajudar o ser fragilizado que precisa de uma presença firme para se reorganizar e retornar à vida cotidiana. Cito o artigo Afeto Catalisador no site da Casa das Palmeiras. A atitude do monitor é não verbal, é não intervir, não dar opiniões sobre o trabalho que está sendo feito. Seu trabalho consiste em apenas manter-se em silêncio numa atitude de acolhimento afetivo.
As atividades que emergem das profundezas do inconsciente pedem silêncio para dar espaço, ativando a imaginação, para se obter certa organização interna e permitir que o ato criador possa se expressar. Basta acolher o outro com afeto sem exuberâncias, de preferência com sobriedade. As imagens que emergem do inconsciente são a história viva, verdadeira de uma pessoa. São o fundamento para o conhecimento profundo da natureza de seres enigmáticos. Do silêncio interno surgem as imagens do inconsciente, sempre carregadas de emoções fortes e intensas. Se você ouvir a voz do anseio que ressoa no vazio do seu peito, e se você decidir segui-la, siga-a na companhia de um profissional que saiba usar seu silêncio para acolhê-lo com afeto e lhe dar o apoio necessário para reconhecer e vencer os perigos que o esperam. Jung estava ciente do perigo que um acesso descuidado e despreparado ao inconsciente representava. Falando sobre a imaginação ativa, ele reconheceu que muitos têm medo de se entregar à imaginação ativa devido à possibilidade de alguma psicose. Mas quando a pessoa chega ao ponto em que consegue imaginar ativamente e modelar sua fantasia, dificilmente existe um risco sério. O medo está no inconsciente porque a participação e o envolvimento voluntário na fantasia se apresentam a uma inteligência ingênua como algo arriscado, pois esse passo significa tanto como uma psicose antecipada. Jung escreveu: o inconsciente é neutro. Se, por um lado, ele é destrutivo, por outro, é construtivo. É a fonte de todos os males possíveis e, ao mesmo tempo, a matriz de toda experiência divina. Disso resulta a necessidade de discernir. As manifestações do inconsciente são ambivalentes e ambíguas. Por isso, o maior desafio para aquele que, ainda vivo, se aventura pelo submundo é não dominar e não ser dominado, não interferir recorrendo à razão e à lógica do mundo dos vivos e, ao mesmo tempo, não permitir que os seres que habitam o submundo o enganem e, assim, o dominem. Existe uma grande diferença entre uma psicose que irrompe sem atenção crítica e a imaginação ativa, que é o enredamento voluntário naqueles acontecimentos da fantasia que compensam a situação individual e coletiva da consciência, como dizia Jung. No entanto, para que essa imaginação ativa possa ocorrer, é preciso abrir mão de qualquer opinião que possamos ter acerca de como a realidade funciona. Precisamos renunciar a qualquer desejo que possa interferir enquanto estivermos acessando o inconsciente. Não adianta tentarmos acessar o inconsciente com o desejo de receber uma resposta a uma pergunta concreta, justamente porque nossos desejos nascem da nossa vida consciente e, portanto, já são contaminados pelo raciocínio e pela lógica que utilizamos para sobreviver no mundo concreto. Por exemplo, se eu quisesse acessar o inconsciente com a intenção de encontrar uma cura para a ferida que permanece aberta desde a separação dos meus pais aos 6 anos de idade, eu o faria com uma expectativa da cura como eu a desejo e imagino. O Peter Kingsley comenta: desenvolvemos uma ideia tão superficial de cura. Para a maioria de nós, cura é aquilo que nos deixa confortáveis e alivia a dor. É aquilo que nos deixa serenos, que nos protege. Aquilo, porém, que queremos curar é, muitas vezes, aquilo que nos curará se suportarmos o desconforto e a dor. Queremos cura da doença, mas é por meio da doença que crescemos e somos curados da nossa complacência. Tememos a perda, mas é por meio daquilo que perdemos que somos capazes de encontrar aquilo que nada
pode tirar de nós. Fugimos de tristeza e depressão, mas se encararmos nossa tristeza, descobriremos que ela fala com a voz do nosso mais profundo anseio. Numa carta a Herbert Reed, Jung insiste que a imaginação ativa só é um produto legítimo e autêntico da mente inconsciente quando a fantasia não é forçada, violada e subjugada por uma ideia bastarda, intelectualmente preconcebida. A técnica da imaginação ativa praticada por Jung não poderia ser mais simples. No entanto, é tão difícil resistir ao impulso de querer controlar o resultado de tudo que acontece na nossa vida. É tão difícil largar mão da convicção de saber o que é bom para nós. Na mitologia grega, o cão tricéfalo Cérbero vigiava a entrada ao Hades. Esse monstro assustador recebia os mortos com mansidão, mas destroçava os vivos que insistiam em passar por ele. Cérbero também impedia o retorno dos mortos para o mundo dos vivos. Eu me pergunto, o que Cérbero representaria para os vivos de um lado e para os mortos de outro? Por que os vivos precisariam ser protegidos do mundo dos mortos e vice-versa? Eu evoco a imagem de Cérbero. A razão me diz, este ser não existe, é produto da loucura. Então eu me afasto, corro e fujo. Invadir despreparado o mundo dos mortos significa loucura certa. O confronto, ou até mesmo a imersão da razão no mundo do inconsciente, que obedece às leis das imagens e dos símbolos, e não das palavras, a deixa desorientada, perdida. Na tentativa de aplicar a lógica às imagens apresentadas pelo mundo mítico, a razão enlouquece, pois nada faz sentido para ela. Para uma razão enlouquecida, não há volta para o mundo dos vivos. Mesmo que ela queira voltar, ela não entende a geografia da loucura que não conhece tempo nem espaço. Imagine só o que aconteceria se aos mortos fosse permitido invadir o mundo dos vivos. Se, de repente e sem preparo, os vivos fossem confrontados com um mundo que não segue as leis dos vivos, sua razão não daria conta de discernir aquilo que ela identifica como real e aquilo que é irreal. Cérbero é, portanto, símbolo de proteção para os vivos. Cérbero, o monstro que se apresenta a nós como uma criação da loucura, é justamente a razão que nos protege do enlouquecimento. Ou seja, para entrar no submundo, é preciso morrer para a razão. Só assim, Cérbero nos reconhece como mortos e nos permite acesso ao reino que ele vigia. E então, você se depara com um mundo que, segundo os gregos, lhe revela a essência das coisas, que não se apresenta na forma de palavras, mas de enigmas. A língua dos deuses é cheia de surpresas que envolvem você de todos os lados e o assaltam pelas costas. São sementes que precisam ser absorvidas para que possam crescer e transformar a natureza do ouvinte, gerar uma consciência diferente. Em vez de receber respostas prontas, você só recebe a semente da resposta, pois o enigma já contém sua solução. E quando você retorna do submundo, quando volta para o mundo dos vivos, resista à tentação de interpretar as imagens que recebeu do inconsciente. Os gregos ainda tinham uma noção nítida de que os melhores intérpretes dos enigmas da existência sabiam que a parte mais importante da interpretação era não interferir, mas simplesmente observar, ouvir e permitir que as coisas observadas revelassem seu sentido. Quem acreditava entendê-los e tomava decisões com base em sua interpretação corria perigo de vida. Quando Maria, a mãe de Cristo, não entendia as palavras de seu filho, ela as guardava não na memória, não na mente, mas no peito, no coração. E precisamos fazer o mesmo com as imagens que recebemos do inconsciente.
guardá-las no peito, até que elas nos revelem seu sentido, ou, como diziam os gregos, até nós nos tornarmos o enigma. Talvez tudo isso lhes pareça muito vago, muito misterioso, muito enigmático. E talvez vocês se perguntem o que tudo isso tem a ver com espiritualidade e cura. Tanto para os gregos como para Jung, as jornadas ao submundo, as incursões ao inconsciente não eram um fim em si. Não eram feitas só por curiosidade ou pela excitação que a viagem proporciona. Ao contrário, seu propósito era muito prático. Na Grécia Antiga, as pessoas procuravam os centros de incubação onde ficavam deitadas sem se mexer até receberem uma visão ou um sonho. Elas o faziam porque buscavam cura. As imagens que recebiam no submundo, as mensagens que recebiam dos deuses e das deusas, estavam intimamente ligadas à cura. E cura significava colocar sua vida em ordem, em todos os níveis possíveis, e ajudar outras pessoas a também colocarem sua vida em ordem. E, na opinião dos gregos, não existe cura real se você não descobrir quem você é por trás do mundo dos sentidos. Para transmitir uma noção daquilo que isso possa significar, preciso recorrer às minhas experiências com a imaginação ativa. Quando comecei a fazer imaginações ativas no início de 2021, meu inconsciente me apresentou muitas paisagens internas misteriosas que eu não soube interpretar. Depois vieram confrontos terríveis com sombras que me obrigaram a olhar para a minha vida e tomar decisões para impedir que essas sombras voltassem a se manifestar. Mais tarde, já na segunda metade de 2021, fui apresentado a deusas que falaram comigo na minha língua, mas que mesmo assim eu não soube decifrar. Elas me deram instruções sobre como eu deveria levar a minha vida, mas eram instruções enigmáticas, que eu só entendi muitos meses depois, em minha análise, após guardar essas sementes em meu peito e esperar que elas brotassem e desvendassem seu mistério. Mas o mais importante, o que realmente me transformou, não foi o significado que eventualmente consegui atribuir a essas imaginações. O mero fato de vivenciar essas imagens, de mergulhar nesses símbolos, me deram uma noção de quem eu sou. E quando comecei a descobrir, através da experiência, quem eu sou, comecei também a saber o que eu devo fazer. Comecei a colocar minha vida em ordem. Roberto Gambini explica que quando o ser humano olha para a sua mão, ele toma conhecimento de si mesmo. A simbologia da mão, desta minha mão, é riquíssima. Olho para a minha mão e reconheço que, num nível muito profundo, ela representa quem eu sou. Ela é meu elo entre meu inconsciente e minha vida consciente. É ela que executa as instruções no mundo real que recebo do inconsciente. É ela que me ajuda a integrar o inconsciente no inconsciente. É ela que faz acontecer aquilo que Jung chamou de união mística, a união do inconsciente com o consciente. E essa união é uma experiência profundamente mística ou espiritual. Para os gregos antigos, cura era algo espiritual. Cura ocorre quando colocamos a nossa vida em ordem, no nível biológico, emocional, intelectual, espiritual e social. E colocar a vida em ordem significa reconhecer e aceitar as leis que regem todos esses níveis. Normalmente, imaginamos lei como algo que nos restringe e que impõe limites à nossa vida, proibições, deveres, obrigações. Mas quando a lei nasce do encontro com a nossa essência, ela nos dá uma liberdade que não conseguimos imaginar antes de experimentá-la pessoalmente. Somos livres não só porque essas leis nos mostram nossos limites, mas porque elas nos dão uma direção e um propósito na vida. Conseguimos seguir essa direção e realizar esse propósito justamente porque essas leis nasceram da nossa essência. São elas que nos conectam e nos permitem viver aquilo que realmente somos.
Jung disse certa vez que podemos adquirir todo o conhecimento que nosso inconsciente nos oferece, mas, se não o concretizarmos na vida desperta, todo esse conhecimento não vale nada. Olho maravilhado para esta minha mão, que executa e concretiza as leis, e assim me cura. Olho maravilhado para as obras das mãos dos clientes e das clientes de Nise da Silveira. Numa pintura de Fernando Diniz, só para citar um exemplo, vemos, à esquerda, um emaranhado vermelho, o caos. Do outro lado, ele desenhou a mão esquerda com a palma voltada para cima. E, tomando como base as linhas de sua mão, ele passa então a construir e a preencher o espaço da palma da mão com figuras geométricas, criando ordem. Imagino maravilhado a mão que conduz o pincel, resgatando assim imagens do inconsciente e concretizando-as em obras de arte, e assim colocando em ordem sua vida. Existe uma fala maravilhosa desse mesmo Fernando Diniz, em que ele descreve de modo perfeito a diferença entre os diferentes mundos em que vivemos. Tudo no mundo, diz ele, é redondo. Na natureza, as frutas são redondas. O homem fazendo é quadrado, caixas, etc. A natureza é assim. A bola do mundo é redonda também. Ou, como diriam os gregos, tudo no submundo é redondo. No submundo, os símbolos são redondos. O homem falando é quadrado, palavras, etc. O submundo é assim. A bola do universo no peito é redonda também. Quando nos convencemos de que tudo no mundo é quadrado e ignoramos a existência do mundo redondo dentro de nós, o universo no nosso peito se transforma num abismo vazio, que nada que existe no mundo quadrado consegue preencher. Peter Kingsley escreve: todos nós temos essa vasta ausência e falta dentro de nós. A única diferença entre nós e os místicos é que eles aprendem a encarar aquilo do qual nós achamos um jeito de fugir. Essa é a razão pela qual o misticismo tem sido relegado à periferia da nossa cultura. Porque quanto mais sentimos esse vazio dentro de nós, mais sentimos a necessidade de preencher. Então, tentamos substituir isso e aquilo, mas nada dura. Continuamos querendo outra coisa, precisando de outra necessidade para continuarmos funcionando, até alcançarmos o momento da nossa morte e descobrirmos que ainda queremos os 1000 substitutos que já não podemos mais ter. Quando você dá de costas para todos os substitutos, de repente, não existe mais futuro, só o presente. Não há para onde ir. E, para a mente, esse é o pior dos terrores. Mas se você conseguir permanecer nesse inferno, sem rota de fuga à esquerda, nem à direita, nem à frente, nem atrás de você, então você descobrirá o silêncio total. E é com esse silêncio que começa o caminho da cura e da espiritualidade. E quanto ao universo no buraco que se abriu no peito daquele garotinho, quando, aos 6 anos de idade, ele foi separado dos seus pais. Eu quero encerrar esta palestra com um conto que escrevi a partir de algumas imaginações ativas que fiz durante o longo silêncio de 2021, integrando-os em histórias que vivenciei ou encontrei na vida consciente. O conto se chama Rosa Mãe. A flor. É como se, às vezes, não bastasse designar a flor. Flor pode ser tantas flores. Flor amarela, flor violeta, flor vermelha. Flor pode ser uma das flores no meu jardim, uma flor no Japão, uma flor que flutua no rio. Flor pode ser também uma filha, uma amante, pode ser branca, morena, negra. Tento ser mais específico, digo: não me esqueças, jasmim, camélia,
Mas então a primeira me lembra da despedida da minha irmã num país distante, a segunda me faz pensar nas pétalas no túmulo do faraó, e a última evoca imagens de Margarita na Paris do século XIX. Não são estas as flores das quais quero falar. Tento ser mais concreto e aponto o dedo para a flor presa no teu cabelo acima da orelha. É desta flor que falo, mas não é da flor que quero te falar, é da sua cor que se destaca do teu cabelo preto, é do seu aroma que se mistura com o teu cheiro. Então eu digo, a flor é a cor do teu perfume, a rosa e a roseira. É como se não bastasse falar da dor da garotinha que perdeu a mãe aos 7 anos de idade e carregou o desespero da perda da lembrança em seu peito por toda a sua vida. Muitas crianças perderam mãe ou pai e mãe, e certa noite acordaram assustadas porque o pai ou a mãe tinham lhes falado num sonho com uma voz que não reconheciam mais. A dor é sempre a mesma, mas o susto prende a respiração em peitos diferentes. Em alguns órfãos, é o soluço que ajuda a recuperar o fôlego. Outros se sentam na cama e arregalam os olhos na escuridão da noite e, de respiração ainda presa, tentam vislumbrar a lembrança da mãe debruçada sobre o filho. Ainda outros ficam deitados, de olhos fechados, controlam a respiração e, de ouvidos aguçados, acreditam ouvir os passos do pai no corredor. Mas a dor é sempre a mesma, eu repito. Meu pai objeta com leve balanço da cabeça. Não conheço dor igual à da sua mãe, filho. Não importavam os sonhos da noite. Não conheço ninguém que, de manhã, se levantava igual a ela. Ela era uma rosa que, ainda botão, foi cortada da roseira e, mesmo assim, estava determinada a florescer. O jardim. No final do verão de 1920, enquanto aproveitava um feriado na Côte d'Azur com seu amante, o grão-duque Dmitri Pavlovich Coco Chanel conheceu o perfumista Ernest Beau. Há muito, Coco Chanel sonhava em criar um perfume sofisticado, capaz de acariciar e aliciar as narinas dos senhores que se aproximassem dessa mulher que transitava soberanamente entre suas existências de dama e cortesã. Ernest Beau aceitou o desafio, trancou-se em seu laboratório e, quando dele emergiu, apresentou a Coco Chanel 10 amostras. Ela escolheu a número 5. Lembro-me de que, desde criança, quando o aniversário da mamãe se aproximava e eu a perguntava o que ela desejava receber como presente, ela, ciente do preço proibitivo de seu anseio, respondia: um pequeno frasco de Chanel número 5. Meu pai lhe negava seu querer, pois, ciente da história da Mademoiselle Chanel, alegava ser um homem de respeito. Na verdade, escondia por trás de sua nobreza de caráter a vergonha de ser um homem de recursos humildes. Mais tarde, quando eu me vi na posição de gerente de um grande banco e novamente se aproximou o aniversário da mamãe, passei às escondidas o dinheiro para o meu pai, para que ele comprasse o que ela tanto queria. Nunca vi mamãe mais feliz. Eu não gostava muito do cheiro daquele perfume. Meu olfato inculto reconhecia nada de sofisticado naquele aroma que espalhava no ar o cheiro de sabão. Imaginava que ele lembrava a mamãe de sua primeira infância, pois era assim que eu vislumbrava a minha avó, uma mulher limpa. Foi só bem mais tarde, quando uma das minhas amantes me introduziu ao delicado mundo das fragrâncias que, quando ela borrifou um pouco de Chanel número 5 em seu punho e, com uma expressão de felicidade e expectativa no rosto dela, o aproximou do meu nariz, percebi a rosa, jasmim, sândalo, ylang-ylang, íris, lírio do vale, lírio florentino, bergamota e limão. E foi aí que entendi.
Minha mãe tanto amava o Chanel número 5, porque ela sonhava em ser jardim. O botão. Aos 15 anos de idade, apaixonei-me pela Cecília. Namoramos. Então, a Cecília conheceu o Lúcio e terminou comigo. Fui confessar-me e, com orgulho ferido, eu disse ao padre, tentando manter uma postura de adulto: vivi meu primeiro amor. O padre me repreendeu e instruiu: viveste tua primeira paixão. A paixão é como o botão de uma rosa. É preciso esperá-la desabrochar para viver a beleza do amor. Se tu, com tuas unhas ainda sujas de molequice, abrires à força as pétalas ainda fechadas do botão, tudo que verás será uma rosa prematura, estranhamente falsa, fadada a morrer. O que fizeste com a Cecília? Corri até a floricultura, roubei o botão de uma rosa, abri suas pétalas atrás da igreja e entendi. Quando meu pai conheceu a minha mãe, ele não dormiu naquela noite. No dia seguinte, escreveu-lhe uma carta pedindo-a em casamento. Com seus calejados dedos de carpinteiro, tentou descascar as pétalas de um botão que sonhava em ser flor. Mamãe demorou a responder. O carpinteiro e a rosa. A rosa não é flor para si mesma. Ela não sabe de sua beleza tão óbvia para os outros. A rosa só sabe de seu destino, que é florescer. O carpinteiro, embora impaciente, teve a sabedoria de levá-la para uma terra tão hostil às rosas que quase a matou. Mas ele sabia que lá a beleza da sua rosa seria milagre. E mamãe lutou e sobreviveu, e suas pétalas se abriram. E enquanto meu pai continuava a calejar suas mãos construindo casas para quem não tinha teto, mamãe recebia os doentes e os tratava fingindo ser enfermeira, quando, na verdade, era flor. E os doentes vinham, fingindo precisar de remédios, quando, na verdade, só queriam testemunhar o impossível, uma rosa no deserto. Hoje, existe naquela cidade um posto de saúde com o nome da minha mãe. Alguns anos atrás, quando mostrei a foto do posto de saúde aos meus pais, vi orgulho nos olhos do velho carpinteiro, mas nos olhos da Rosa já murcha, só vi a lembrança da dor. E foi aí que comecei a me perguntar se o remédio que tinha curado aquele povo sofrido realmente tinha sido a beleza da minha mãe, ou se não tinha sido a dor que ela carregava em seu peito, que lhe permitia reconhecer a dor que fazia aquele povo sofrer. A rosa não foi flor para si mesma. Ela não sabia de sua beleza tão óbvia para os outros. A rosa só sabia da dor que a fez florescer. A rosa roseira. O que é milagre para uns é mera sobrevivência para outros. A rosa tentava sobreviver no deserto, enquanto os outros vinham admirá-la. Mas mesmo na luta da vida, que é uma eterna busca pela energia necessária para desabrochar, acontecem verdadeiros milagres, milagres que podem parecer o curso natural da vida para uns, mas que são alegrias inesperadas para outros. O milagre na vida da Rosa aconteceu quando, certo dia, apareceu o pequeno botão de uma outra rosa em seu caule. Foram os anos mais felizes da vida da minha mãe. Enquanto as pessoas vinham buscar alívio e refresco em sua presença, ela voltava toda a sua atenção e energia para nutrir aquele botãozinho que crescia dela. Era essa a cura da sua dor? Cortada da roseira, a rosa tinha encontrado a única resposta capaz de aliviar a dor da sua calamidade. A rosa tinha se tornado roseira. Minha mãe decidiu ignorar a lei do eterno retorno, que diz que o que aconteceu acontecerá novamente. Ela decidiu fingir-se de surda ao vento que sopra entre as pétalas e sussurra
dizendo que rosas precisam ser cortadas, colhidas, separadas e levadas da roseira. Aos 6 anos de idade, fui enviado para uma escola interna. Sofri a dor que minha mãe tinha sofrido aos seus 7 anos, e minha mãe sofreu a dor que a mãe dela tinha sofrido tantos anos atrás, quando morreu. Repetimos, cada um ao seu modo, a respectiva dor dos nossos antepassados. A rosa, ainda botão, havia sido cortado da roseira. A rosa, já roseira, viu cortado dela o seu botão. Foi o dia em que a rosa começou a murchar. O botãozinho. O botão, quando separado da roseira, é cortado de sua raiz que o alimentava. O que resta do caule preso ao botão sangra. A seiva, o suco da vida escorre. Para impedir a perda daquilo que lhe resta, o caule segura a seiva, a ferida do corte cicatriza. E então, o botão passa a viver da seiva agora represada no caule e da lembrança da seiva que recebeu em sua vida. O botão floresce, é claro, pois tem a determinação da roseira que lhe ensinou a ser rosa. O botão floresce, é claro, pois ser rosa é o seu destino no mundo. Mas a cicatriz preserva a lembrança do botãozinho separado da roseira. A dor da ferida, apesar de cicatrizada, permanece. Por fora, o botão se abre. Por dentro, a lembrança gangrena. A rosa murcha. Carreguei comigo a dor por uma vida inteira. Por uma vida inteira busquei a cura na beleza de outras flores, em mulheres que cheiravam a jasmim, sândalo, ilang-ilang, íris, lírio do vale, lírio florentino, bergamota e limão. Guardo no armário do meu banheiro um pequeno frasco de Chanel número 5. De vez em quando, eu o abro e inalo seu perfume. E o único aroma que percebo é o da rosa. E então alcança-me a notícia da enfermidade da minha mãe. Corro para casa. Meu pai não sabe o que fazer com a rosa murcha em suas velhas mãos de carpinteiro. Minha mãe olha para mim. Abraça-me, ela diz. Com delicadeza, eu a retiro das mãos do meu pai, que se agarra a ela. Eu a seguro em meus braços. Eu gostaria de dizer que, naquele momento, o botão voltou a se unir à roseira. Mas cicatrizes são tecido morto, lembrança do que foi. Nosso abraço foi despedida. Eu queria ser jardim, ela fala baixinho em meu ouvido. O jardim da minha mãe. Plantei em meu jardim jasmim, sândalo, ilang-ilang, íris, lírio do vale, lírio florentino, bergamota e limão. E depois plantei também amarílis, magnólia, azaleia, gardênia, cravo e lavanda. E espalhei entre eles as cinzas da minha mãe. Muito obrigado. Marcos, que manjar dos deuses que ambrosia que você nos deu. Muito Quão obrigado. profundo, quão sensível. Nossa, a gente fica impactada, né, com isso tudo, difícil até realmente de verbalizar. Eu vou passar para quem quiser fazer a pergunta, mas eu queria dizer que essa tua imagem, Marcos, muito me impactou, me lembrando muito o livro do Jung, o Aion, né? Nessas 3 faces, né? A face esquerda me lembrou a era de Pisces, ou Aion de Pisces, né? Que o Jung fala, que é simboliza o sentimento, a água, o sentimento, e a transição entre a era de peixes com a era de aquários, né? O peixe é a era do sentimento, e o confronto
vai ser o grandioso entre essa passagem de um para o outro, porque Aquários representa a função pensamento, né? Então, a gente tem dois opostos aí, sentimento e pensamento, que vão se confrontar. E eu vi uma palestra de um junguiano dos Estados Unidos, que ele traz esse confronto do Cristo com o anticristo, né? Não como essas imagens teológicas que a gente está acostumada, né? O diabo e o Cristo, mas como algo do anticristo, algo como algo do não espiritual, do concreto, que a gente está vivendo, da tecnologia, da razão, né? Então, vai ser estão sendo, eu não sei, porque a gente tem para alguns astrólogos que dizem que isso é em 2000, daqui a 150 anos que a gente entrará, e outros dizem que a gente já está entrando, né? O Jung falou 1997, enfim, ninguém sabe direito. O fato que, para mim, essa transição já está se fazendo, né? Não é à toa que a gente teve uma pandemia aí que marca esse novo mundo que a gente está tentando voltar, né? Mas essa imagem, para mim, foi muito forte, que me fez lembrar essa transição, né? E eu achei espetacular a face do meio, que seria a função transcendente para esses dois polos, que o olhar está para o céu, justamente que a gente vai ter que fazer, o homem contemporâneo, não ficar olhando só para a terra, para o horizontal, né? Olhar para o céu, olhar para o espiritual. Como é que você vê isso na minha viagem, que eu vi nas suas imagens, na sua imagem? Eu acho maravilhoso, Vera, porque acrescenta mais um nível de interpretação, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade de a imaginação, dessa imaginação ativa poder ser uma imagem do inconsciente coletivo, né? É bem possível. Eu vou pensar sobre isso. Bom, fica aberta as perguntas para o Marcos. Eu não quero perguntar, Marcos. Eu estou muito impactada e emocionada porque você deixou sua alma falar e você foi generoso demais de compartilhar todas essas vivências tão profundas, tão sensíveis, tão fortes, com todos aqui presentes. Eu lembro bem da palestra que você fez sobre a sua experiência ao traduzir os livros negros. E eu fiquei pontuando daquela etapa para... Você disse, fui capturado pelo Jung naquela ocasião. Você falou, conhecia Freud e tal, e de repente o Jung me tomou. E como te tomou, hein, meu amigo? Que coisa linda! Como o Jung é mágico, ele faz mágica com a gente quando a gente se deixa entregar. Muito, muito obrigada. Eu não tenho perguntas, eu só tenho que te agradecer e a Vera que ter proporcionado aqui a gente essa palestra. Eu sei lá, quero ficar ouvindo várias vezes, eu estou com isso na minha cabeça, e para captar tudo que você disse aí, muito, muito forte. Estou muito emocionada. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Marco está curioso em ouvir vocês também. Eu só queria acrescentar uma coisinha. Sim. No conto,
por uma necessidade poética, minha mãe morre. Na vida real, ela continua viva, ela ainda não morreu. Tá? Agora, as dores que descrevi nesse conto, essas dores são reais. Que minha mãe me perdoe por ter sepultado ela ou espalhado as cinzas dela com antecedência. É a mãe Gaia também, né? É a mãe Gaia também. Você chamou de conto, né? E não de uma poesia, que eu estou achando interessante. Teu linguajar está todo arquetípico aí, nessas coisas que você está falando, né? E você fez, eu fiquei curiosa que você utilizou a imaginação ativa, né? E para buscar se conectar novamente com a tua alma, como Jung também fez isso, né? E incrível que sem um amparo inicialmente de um analista que estivesse ali como psicólogo. Né? Eu fui terrivelmente bobo e ignorante. Fale um pouco disso. E negligente, poderia ter dado errado, eu acredito. Né? Mas eu não sabia melhor. Eu não conhecia analistas junguianos quando eu traduzi os livros negros, e o chamado da minha alma foi tão forte que eu não pude resistir. E eu segui. Graças a Deus, ou graças ao self, ou a quem que seja, eu acabei encontrando um grupo maravilhoso de analistas junguianos no Brasil inteiro. Marcos, você diz que não fez isso, seguiu a imaginação ativa somente a partir da leitura, Sim. a tradução. Então, aquele mecanismo, você mergulhou nele, do Jung, falando com a alma dele, te fez, te inspirou e te tocou tão profundamente que você foi também fazendo esse processo com você? Foi isso? Sim, foi isso. E o Jung ele explica como ele faz. No primeiro registro, ele anota a forma como ele invocou sua alma. E eu fiz a mesma coisa. Agora, depois da primeira imaginação ativa, quando eu percebi que aquilo me afetou fisicamente, me deixou pálido, e eu não sei porquê, eu passei a primeiro fazer uma meditação beneditina, que eu aprendi com o monge Anselm Grün, que é muito famoso aqui no Brasil. Eu tinha acompanhado ele numa turnê de palestras, e ele me ensinou essa meditação que me conduzia a um espaço interior do silêncio, onde o barulho do mundo não tem acesso, como ele diz, né? E é a partir desse lugar seguro que eu então passei a invocar a minha alma, né? E desde então as imaginações ativas não ficaram mais fáceis, mas eu nunca mais eu senti um desconforto físico. Interessante. É como se você estivesse fazendo um ritual em que estivesse ali com a meditação, ter um centro para você, um centro de proteção, e aí você pôde fazer esse Sim. mergulho protegido no ambiente sagrado. Né? Sim. E eu sempre tenho tratado a imaginação ativa com muito respeito. Muito sagrada, né? Para mim, muitos místicos e muitas religiões falam que não existe conhecimento de Deus sem autoconhecimento. Se você quiser conhecer a Deus ou o divino, você precisa passar pelo conhecimento próprio. Então, esse mergulho no inconsciente, para mim, é também um mergulho no divino.
E por isso eu trato a imaginação ativa com muito respeito. Eu não faço a imaginação ativa quando eu estou muito agitado, quando eu estou perturbado, conturbado, né? E é como diziam os gregos, é preciso silêncio, né? Um silêncio interno, é preciso acalmar a mente antes de mergulhar. E essa consciência desse sentido dessa proteção fez com que essas tuas imaginações ativas pudessem ser protegidas. E a sensação foi bem diferente da primeira, que você teve esse sentimento até corporal, né? Com reflexões do seu corpo. Sim, eu não sei explicar exatamente o que acontece e por que as coisas acontecem assim. Eu sou Mas muito porque novo. não tem explicação. Eu sou Tem muito novo nesse mundo, sentimento. sabe? Eu sou Mas muito é novo porque no mundo aqui, dos ó, junguianos. não é aqui, é aqui, Sim, ó, é da eu alma que concordo, eu fala. concordo. Então, É por isso que também eu digo o elemento mais transformador ao acessar o inconsciente e a imaginação ativa é só um método entre outros, né? É a experiência, é o mergulho, é você se expor às imagens que aparecem e a permanecer com elas, né? A guardá-las até que elas mesmas se revelem a você, né? Isso para mim é muito mais importante do que o significado que elas vêm a revelar eventualmente. A Elô está com a mão levantada. Elô, se à vontade. Outro dia eu ouvi que silêncio não é ausência de barulho, mas ausência de ego. Acho que cada vez que a gente entra, talvez a gente já comece o processo de sair. Recentemente eu fiz uma apresentação e o silêncio da plateia me constrangeu muito. Mas eu não tenho vontade de dizer nada. Eu estou muito impactada e meu cérebro não consegue formular nenhuma pergunta, porque você falou com minha alma. Muito obrigada. Muito obrigado, Elô. A Luísa botou aqui no chat, né? E para mim foi muito importante a fala sobre a diferença entre uma psicose e a imaginação ativa. Então, a meditação parece ter me remetido a um ancoramento. Essa sensação física soou para mim como um comunicado à importância de um ancoramento para acessar o submundo. E a Zara perguntou se você pode dizer qual é essa técnica de meditação do Anselm Grum. Ok, vou responder a pergunta da meditação. É também, assim como a técnica da imaginação ativa é muito simples, né? O Jung, uma paciente do Jung descreve essa técnica em um parágrafo de 5 ou 6 linhas. A meditação que eu pratico é muito simples também. Eu começo me concentrando na minha respiração e depois eu passo a observar meus pensamentos, como eles vêm e vão. Eu simplesmente observo, eu dou um passo atrás e fico observando essa sequência de pensamentos que vai passando pela minha mente e tento não julgar, não avaliar, não me agarrar a nenhum pensamento, simplesmente observar. Depois eu tento fazer o mesmo com as minhas emoções, como eu me sinto no momento, observo, aceito, dou um passo para trás. E assim eu vou me afastando dos meus pensamentos, das minhas emoções, e vou me aproximando de uma luz que me chama, uma luz calorosa, amorosa, até eu mergulhar nessa luz. E
essa luz, segundo o Anselm Grün, é a luz divina que cada um de nós tem dentro de si. E é uma luz que nos envolve completamente, que nos protege do barulho do mundo, né? E ele recomenda fazer essa meditação sempre que você se sentir esgotado ou agitado e precisa de um descanso. Faça essa meditação e permaneça nesse espaço do silêncio. Só isso já basta, né? E se você quiser, a partir daí, você pode invocar sua alma. Eu sempre faço assim, eu peço que a minha alma me mostre o que ela queira me mostrar nesse momento. Eu nunca venho com uma pergunta pré-formulada, porque quando a gente formula uma pergunta, a gente automaticamente já pensa numa resposta. Então, eu me abro para a minha alma e peço que ela me mostre o que ela precisa me mostrar hoje. E aí eu espero. Às vezes não acontece nada, não tem problema. Aí eu volto para o espaço do silêncio e fico lá. Mas não tenham medo. Procurem um profissional que acompanhe vocês, sim. Mas não tenham medo, porque não existe experiência mais transformadora do que você entrar em contato com a essência da essência que está por trás do mundo dos sentidos, né? De repente, muita coisa começa a fazer sentido, de repente você começa a saber o que você precisa fazer, como você precisa agir ou não agir. Uhum. A Eliana e a Lídia levantaram a mão. Acho que a Eliana foi primeiro, né? Oi, Marcos. Oi, Eu, Eliana. Olha, sua palestra já é quase uma meditação, né? A gente está meio que levitando, mas eu fiquei curiosa com uma questão. Qual é a frequência que você faz isso? Porque, pelo que eu li, né, do Jung, ele fazia isso toda noite, durante anos, né? Dos primeiros anos ele fazia quase diariamente, né? Eu fiz isso diariamente durante os 3 primeiros meses, até eu ter a primeira imaginação ativa muito difícil, que me abalou profundamente. E aí eu percebi que... Porque uma coisa... existe um aspecto que eu não falei na palestra e que valeria outra palestra, que é quando o inconsciente me mostra algo, eu posso contar as horas. Dentro de 24 horas, normalmente, eu sou confrontado com uma situação na vida desperta em que eu preciso concretizar aquilo que eu aprendi na imaginação ativa. E muitas vezes, até pouco tempo atrás, isso acontecia através de situações de conflito. E eu perdi a vontade de fazer imaginação ativa, eu confesso, porque é muito difícil. Aos poucos eu estou aprendendo a perceber e me dar conta disso, né? Então, tá se tornando mais controlado, né? Eu já saio da imaginação ativa esperando, né, algum teste, alguma situação em que eu vou precisar mostrar que eu aprendi a minha lição, né? Mas no início eu fazia com uma frequência muito grande, agora eu espero a minha alma me chamar. Eu sinto quando está na hora de fazer uma. Obrigada, então. Eu não sei como Jung aguentou todos os dias, durante tanto tempo, com imaginações e cenas tão fortes. Uhum.
Marcos, na clínica, quando a gente faz esse uso dessa técnica, óbvio que a gente tem um tempo cronológico, no máximo 15 minutos, porque você tem que tirar ele desse rebaixamento e trazer para o mundo que ele vai seguir a vida. Você acha que o Jung, nessas imaginações, e as suas também, obedecia um cronológico? Ou você deixava finalizar também internamente essa imaginação? Como era isso para você? Eu deixo terminar. Eu percebo quando acabou, quando encerra, né? Às vezes você percebe agora a conversa chegou ao fim, ou a cena mostrou tudo o que você precisava ver. Tá. Então, não tinha nada externo que te tirasse dali, né? Não. E normalmente uma imaginação ativa dura 2 minutos. Sim. No meu caso, raramente dura mais. Ah, é? Anotar, registrar, aí sim, pode levar meia hora, porque aí Uhum. você vai se lembrando de todos os detalhes, tenta não perder nenhum detalhe, né? Lígia, sinta-se à vontade para falar. Você está no mudo. Eu não quero fazer pergunta, não, Marcos. Eu só queria dizer que a sua palestra me tocou profundamente e me levou ao sagrado. E eu te agradeço muito. Eu vou dormir no sagrado. Muito obrigado, Lígia. Durma muito bem. Muito obrigada. Lígia Martinelli, tá outra Lígia, né? Outra Lígia. Boa noite. Boa noite. Eu não poderia, né, deixar de dar o meu depoimento aqui para todos, compartilhar o que eu vivi num simpósio, né, onde o Marcos faz a imaginação ativa, um simpósio que teve em Águas de São Pedro, né, e onde todos nós participamos, né, dentro de um território sagrado, era uma igreja, né, e ele fez essa condução, né, Marcos? Muitos, né, participaram, né, todos muito comovidos, com esse rebaixamento da consciência, todos em seus silêncios, né? E eu não poderia deixar de lhe falar, né, que desde então, isso tem 1 mês, 2 meses, né? As imagens que vieram até mim, como você falou, né? A alma veio até mim, né? E as imagens que se apresentaram foram de tamanha relevância, de tamanha intensidade, né? Nós fizemos os nossos relatos depois, e entregamos, e eu voltei, né? Eu voltei daquele simpósio com essas imagens, elas ainda estão comigo, e tamanha intensidade da energia. Eu sou psicóloga, analisando há muitos anos, mas esse último evento realmente fez toda a diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Essas imagens, elas têm tamanha energia que eu até vou colocar aqui, que eram imagens, estrelas que caíam do céu e se tornavam aquela pedra, um olho de tigre. E um tigre imenso se apresentou, dentre tantas outras coisas, né? E os olhos desse tigre passaram a ser meus. Essa imagem é tão poderosa que aqui em Campinas nós temos uma cidade chama-se Pedreira. Eu tive que ir até a Pedreira, comprei um monte de pedra de olho de tigre, elas estão espalhadas na minha casa, ao lado da minha cama, ao lado do meu consultório, da minha mesa, eu trabalho em casa, elas estão espalhadas em todos os lugares, né? Eu tive que comprar um anel, e eu só queria colocar por fim, né? Ela ainda está se comunicando comigo, eu ainda... enfim, toda vez que eu olho para essas pedras, né, elas me levam de novo àquela imagem, aquelas imagens que no dia a dia a gente volta, né, a gente volta para a realidade, mas quando eu olho, eu vou até pegar, só um instante. Ela está aqui do lado da minha mesinha, só para vocês verem. Né? Tem algumas pedras olhos de tigre aqui, elas ficam aqui comigo, estão espalhadas pela casa,
E elas todas, então é isso que eu estava, né, querendo compartilhar com você, né? E elas me convocam de novo, elas me levam toda hora para aquelas imagens que eu tenho documentada, você também tem, que nós entregamos, né? E isso está assim, é totalmente novo para mim, né? Estudiosos que somos, né? Mas no meu dia a dia, toda vez que eu as olho, elas me levam para aqueles lugares, para aquelas imagens da minha alma, né? Então eu só queria compartilhar com todos, né? Esse evento grandioso na minha vida. E agradecer você, Marcos, por ter compartilhado tudo que você viveu e que nos proporciona, está nos proporcionando aqui de novo. E é uma alegria estar podendo falar isso diretamente para você, compartilhando com todos. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Lígia. Para quem estiver interessado, eu estou preparando um curso de imaginação ativa. Em breve, ainda não tenho data, mas fiquem de olho no meu Instagram, que lá eu vou anunciar as datas. E também estou preparando um curso sobre um livro novo do Peter Kingsley com Silvio, que está aqui junto com a gente. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais na filosofia pré-socrática, né, que era uma filosofia holística, né, pré-racionalista, muito interessante, que inspirou Jung profundamente. Então, todos vocês estarão muito bem-vindos. Estão perguntando qual é o seu Instagram, Marcos. Eu vou colocar aqui no chat no momento. Tá bom. Era um Instagram de fotografias e agora virou um Instagram de psicologia analítica. Eu acho que é esse. E lá vocês também podem deixar mensagens, me escrever se quiserem, entrar em contato comigo. Sintam-se à vontade. Bom, é isso então, né, gente? Se mais ninguém tiver alguma pergunta, no chat foram só agradecimentos, Marcos. Todos estamos muito tocados e emocionados. Foi exatamente o que falaram, né? Foi quase uma meditação também. Perguntaram sobre a gravação. Gente, sim, vocês podem ter acesso à gravação. Ela vai ficar disponível por um tempo determinado, para todo mundo ter chance de ver, quem teve alguma dificuldade, quem não conseguiu acompanhar no começo ou no final. É só vocês mandarem um e-mail para a nossa conta que a gente manda a gravação para vocês. No mais, é isso, gente. Assim, se mais ninguém tiver nada... Lívia, só para ficar claro, essa conta é o e-mail da casa? Isso, nise.casadaspalmeiras@gmail.com. Põe no chat, que facilita, querida. Claro. Uhum. Então, Marcos, mais uma vez, pela sua generosidade, esperamos outros momentos maravilhosos dentro da sua possibilidade, né? E quando vier aqui ao Rio, estarei ali lhe esperando para mostrar mais uma vez a casa de Nise, né? E a gente poder trocar mais, enfim, informações, né? Fazer várias trocas, que será um grande prazer, tá bom? Olha, será um grande prazer, Vera. Eu quero muito conhecer a casa da Nise. Já muito está o convite. Ok, muito obrigado. Boa noite, então. Boa Boa noite. noite. Muito Gente, obrigada, boa gente. noite. Boa Bom fim de noite, noite muito pra todo mundo. obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.